Fala São Paulinos, tudo bem? Eu tô postando aí a entrevista do Capina após a vitória contra o Corinthians. Vou abrir nesse canal agora. Compartilha aí, curte, se inscreve no canal e vamos aí curtir aí a entrevista do Capina aí, beleza? Boa noite a todos, vamos então aqui sua entrevista com o técnico Thiago Carpini após a vitória do São Paulo por 2-1 na Arena Corinthians. Carpini, boa noite. Eu gostaria que você falasse sobre o desempenho do São Paulo hoje, o São Paulo conseguindo quebrar esse tabu, e a importância do Wellington Rato. Você teve a oportunidade de jogar com ele, agora você tem a oportunidade de comandá-lo. Ele foi o líder de assistências na temporada passada, esse ano ele já tem 3, é o líder novamente. A importância desse jogador que foi fundamental hoje no desempenho do São Paulo. Bom, boa noite a todos. Um jogo como era esperado, né? Como eu falei anteriormente, vocês sabem bem disso, um jogo como esse não tem retrospecto recente, não tem retrospecto antigo, é tudo muito igual, é uma outra competição, parece muito clichê, mas é exatamente isso, é uma atmosfera diferente, é uma preparação diferente para esses tipos de desafio, e eu acho que a equipe se portou bem, né? Jogar contra o Corinthians aqui na Arena em qualquer circunstância é sempre muito difícil, é desafiador, então eu avalio de maneira muito positiva. Claro que uma vitória como essa, uma quebra de tabu, não significa que não houveram muitas situações a serem melhoradas, né? E isso a gente tem esse entendimento, nem tudo foi tão bom, mas no geral o saldo é muito mais positivo, né? Por conta de tudo que foi apresentado coletivamente, individualmente, algumas mudanças aí, alguns atletas que vêm surgindo como lideranças, o caso do Luiz Gustavo, o próprio Wellington Rato, que você falou, o líder de assistências, e não só por ser um cara decisivo, né? Por também ser muito comprometido nos comportamentos sem a bola. O jogo passado que ele não jogou, tivemos o Nicão, que também deu uma assistência, então a gente começa a ganhar ainda mais opções dentro do elenco mesmo, isso é de fundamental importância, então a gente fica muito feliz com o que nós conquistamos aqui hoje. Então nós temos aí até o final do dia para comemorar e curtir um pouquinho, porque vale a pena. O torcedor queria muito essa quebra de tabu, assim como esse grupo queria muito a cobrança interna, ela existia, por mais que a gente tente amenizar, e foi o que eu fiz, vocês sabem bem disso. Existia assim essa cobrança por nós mesmos, para dar uma resposta para o nosso torcedor, então foi muito importante. Então a gente tem um períodozinho curto aí até o final do dia para a gente comemorar e virar a página. É só o início de uma semana decisiva, então a gente tem coisas a serem melhoradas, evoluídas e trabalhadas. Já para o final de semana a gente tem mais um grande jogo, uma decisão, um clássico, onde a gente enfrenta um adversário que tem o treinador mais longevo, né, dentro do nosso cenário. Não sei se ele é mais longevo ou se é do Fortaleza ou o Voivoda. Um elenco que se conhece bem, então a gente sabe da dificuldade que é, um clássico, uma decisão. Então são coisas a serem... Agora a gente tem um tempinho para construir toda essa ideia de jogo para domingo. Carpini, chama a atenção nos 4 jogos que o São Paulo fez até agora no Campeonato Paulista a efetividade. Claro que de plataforma para outra que pega essas informações tem alguma diferença, mas contra o Corinthians, 3 finalizações certas, 2 entraram. Contra a Portuguesa, uma certa, uma entrou. Contra o Santo André, 6 certas, 3 entraram. Só contra o Mirassol, que foi um pouco mais diferente, que finalizou bem mais certo, e só uma entrou, mas criou muita chance. 2 tinha no Galo, né? Exatamente. Queria que você falasse dessa questão de efetividade. Se é algo que te deixa contente, que vê que os teus atacantes, teus jogadores estão conseguindo colocar para dentro as chances criadas, ou se é algo também para se chamar a atenção que, apesar das chances criadas, a bola tem que ir no gol, de fato, é um ponto que você também tenta melhorar. Eu poderia vir aqui agora e falar que tudo isso é o nosso trabalho, é a melhora individual. Claro que a gente trabalha por essas melhoras, mas o que eu crio é o comportamento coletivo para que a gente tenha esse volume de chances. E toda essa efetividade até então mostrada nas primeiras rodadas é muito da capacidade individual desses atletas, né? Então a gente sabe que a gente precisa criar situações e o momento de fazer o gol não é fácil, e aí é o mérito individual deles, sem dúvida. Isso me deixa feliz, otimista. Como eu falei, uma estrada longa ainda a ser percorrida. Outro ponto que você citou nesses 4 jogos da efetividade, e eu queria citar também a regularidade, né? Por mais que alguns pontos aí ainda divergem, né?
Isso é um assunto nosso, meu, com o grupo internamente. Não vou expor aqui o que a gente não fique tão satisfeito, mas no geral muito positivo. Mas são 4 jogos de invencibilidade, né? Isso é muito importante para o início de Campeonato Paulista. Clubes como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, que se apresentam um pouco depois, sofrem um pouco no início da temporada. Por mais que a gente tenha a oportunidade de ter essa rotatividade no elenco, a resposta de todos eles, os que participam mais, menos, os que tiveram chance de entrar, os que ainda não tiveram, tem sido muito positiva. E, em particular para mim também, né? Porque esse tabu, não, isso também, acho que eu já falei algumas vezes, não é uma crítica, não, e eu entendo perfeitamente, mas muito se criava uma situação, poxa, como o Carpini vai escalar, quem ele vai tirar, como vai ser a estreia, como vai ser substituído, um grupo vitorioso. E nós estreamos com vitórias depois de muitos anos, né, sem estrear com vitória no Paulistão. Se não me engano, 2022 a 2023 o São Paulo foi vencer na 4ª rodada, hoje a gente está a 4 jogos de invencibilidade. E com tudo isso aí vem o interrogação, o porém, né? Aí o clássico, passamos por ele. Agora vem, e a decisão? Aí nós vamos enfrentar um grande adversário, o resultado a gente não sabe, a gente vai se preparar sempre para vencer, porque é o São Paulo. E aí vão ver, mas ele não trabalhou na Libertadores. E a Libertadores? E o Brasileiro? Então a gente precisa também reconhecer a capacidade, independente da idade, sabe? Entender que também tem um trabalho e que eu não caí aqui de paraquedas. Por mais que eu responda as coisas de maneira muito tranquila. E isso não é uma crítica não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não viu? E a crítica, ela me faz ser melhor. Eu prefiro que as dúvidas continuem. Eu tenho dificuldade quando eu estou no conforto. O desconforto não me deixa, muito pelo contrário, ele me estimula. Mas é só um ponto a ser citado, né? Então, vamos pensar no São Paulo num todo, não se o Carpini é jovem, não é, se substitui, se não substitui, se trabalhou, se não trabalhou. Vamos olhar para frente, vamos aos próximos desafios. Carpini, boa noite. De alguma forma... Boa noite. De alguma forma o Lucas te preocupa para domingo, porque logo no começo do jogo você tem uma conversa com ele, chama o Caio também, coloca o Ferreirinha para aquecer, ele fica todo o primeiro tempo, mas parece que até dando uma preservada, ele dá um gás na reta final e não volta. Te preocupa, e só com relação a essa de reconhecer capacidade, nesses 10 anos de tabu, você é o treinador mais jovem a assumir o São Paulo, o Muricy tentou, o Dorival tentou, então eu queria que você falasse dessa satisfação, né, de ser um técnico tão jovem e quebrar esse tabu, sendo que tantos outros experientes não conseguiram. Em relação ao tabu, em algum momento ele iria acontecer, né? Eu acho que eu não sou melhor nem pior do que nenhum deles. Com certeza esses caras viveram muito mais. O Muricy é um cara que eu tenho a oportunidade de conviver com ele e procuro extrair o máximo de todo o seu conhecimento. Eu gosto muito de ouvir as pessoas e ele é um cara vitoriosíssimo, né? Então é muito importante ter ele do meu lado. Em algum momento iria acontecer, é natural, né? Que bom que foi na minha vez. O mérito maior é desses atletas, do grupo, do comprometimento desses caras. Um trabalho também, uma boa herança, né? Do trabalho do Dorival. É bom ser, eu não me canso de citar o trabalho anterior, porque a gente vem num processo onde as coisas vinham acontecendo de maneira positiva. Isso também não vou negar que facilita o meu trabalho. O meu desafio no São Paulo, os meus problemas são outros, né? Gerir, administrar, escolher, colocar as minhas ideias sem tirar as coisas boas que venham sendo feitas, né? Então a gente fica muito feliz por isso. E a primeira... Do Lucas. Não preocupa. Eu achei que o Lucas estava um pouco, talvez, inseguro em soltar um pouco mais. Então eu vi que no início ele estava meio apreensivo, depois acho que acaba esquecendo um pouco da lesão. Acho que isso é meio involuntário do ser humano, né? Essa preocupação de ficar fora de uma semana tão decisiva. Ele é um cara, não preciso falar da importância dele para nós, dentro e fora de campo. Então era programado já nesse controle de carga 45 minutos para o Lucas e para o Rafinha, né? O Rafinha suportou bem, o Lucas também terminou o jogo bem, tranquilo. Poderia ter um pouquinho mais, mas vamos seguir o que foi programado. Não só em função do resultado, porque 1-0 não tinha nada resolvido. A gente sabe que 1-0 em qualquer situação é difícil, ainda mais aqui na Arena contra o Corinthians, mas porque a gente precisa também pensar a curto, médio prazo, por mais que o mais importante para nós, como eu falo sempre, é sempre o próximo jogo, e no caso era hoje. Carpini, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Em menos de um ano, você conseguiu alguns momentos pessoais na carreira muito importantes. Não foram títulos, mas para um técnico, me parece que isso não são comparados a títulos, são muito próximos. Você levou um time como o Água Santa, em abril do ano passado, para uma final de Paulistão, devido
questão estrutural, não pelo time em si. Você tirou o Juventude da zona de rebaixamento e colocou na Série A, e hoje você quebra um tabu que estava engasgadíssimo na torcida do São Paulo, fiz todos os jogos aqui, então sei muito bem o que é isso, o que significa. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas pequenas, entre aspas, não usar façanha, que acho que é muito, mas esses pequenos trabalhos consistentes, com resultados consistentes, e se você também puder falar se o resultado de hoje tem alguma influência no aspecto psicológico para a decisão. Eu me sinto um cara privilegiado, abençoado, né? Agradeço a Deus, aos meus familiares, às pessoas que sempre me apoiaram durante toda essa trajetória. Como você disse, são momentos que não foram títulos, mas pelo tamanho da dificuldade, como se fosse, né? Fazer uma final de Paulistão, quando eu falo um time pequeno não é falta de respeito, é a realidade, mas é um time que fez parte da minha história, que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, e isso é muito difícil acontecer de novo, a gente sabe disso, né? Não que não vá acontecer. E aí a sequência, né? E é uma coisa que eu penso muito isso para mim mesmo, né? Como profissional. O próximo passo é o mais importante. Então, depois do Água Santa, precisaria de uma consolidação, e veio o Juventude. Depois do Juventude, precisaria de uma consolidação numa prateleira diferente. Várias especulações, várias situações, e aconteceu que Deus preparou esse momento para nós do São Paulo, e acho que não poderia ter sido uma situação melhor, um clube melhor, um momento melhor, né, do São Paulo. Então isso também me favoreceu, então fico muito feliz com tudo isso. E como eu falei, acho que na primeira conversa que nós tivemos, eu sei o quão difícil foi chegar até esse momento, e sei o tamanho da dificuldade para me manter aonde eu quero ficar, que é nesse nível. Eu tenho minhas ambições pessoais, profissionais, e eu sei que eu tenho que fazer muito mais, me provar a cada dia. E é isso que eu procuro fazer, os pés no chão, sem muita euforia, sem muito entusiasmo. Acho que tudo que é demais extrapola, atrapalha um pouco, de mais ou de menos, né? Então tudo dentro de uma normalidade. Então isso para mim foi muito bom. E psicologicamente para mim influi essa vitória? Claro que não tem como separar, né? As 3 primeiras rodadas foram importantes para a gente chegar nesse jogo. E as 4 primeiras rodadas, uma quebra de tabu, isso tem um aspecto muito positivo. Claro que a hora que começa o jogo isso não vai influenciar em nada, mas chegar num momento bom, um momento onde o São Paulo navega aí mais tranquilamente no início da competição, sem dúvida ele é muito positivo. Eu preferia sempre que fosse assim, e como eu falei, que não seja demais, que essa calmaria também não nos atrapalhe, né? Calmaria no bom sentido. Então é importante sim, um jogo ele está atrelado ao outro, né? Então é uma construção de ideias, é uma evolução, uma continuidade, então não tem como dizer que o nosso momento para decisão não é um momento positivo, assim como é do adversário também, que vem vencendo tudo há tanto tempo. Carpini, tudo bem? Agora você tem a decisão pela frente e curiosamente vai ter você de um lado com 4 jogos, né, pelo São Paulo, e o Abel que tem centenas de jogos, uma infinidade de jogos pelo Palmeiras. Como que você enxerga o Abel, né, o que você acha dele e como que você acha que vai se rivalizar, né, diante do Abel, que é um cara que se consagrou aí no futebol brasileiro? E um segundo ponto rápido, por favor, mais 2 jogadores foram inscritos, né, o Michel e o Rafinha, e o Rames continua no controle de carga. Em que pé que está o controle de carga do Rames? Tem alguma projeção quando ele pode ficar à disposição? Legal. O Abel, os números deles falam por si só. É um cara que eu admiro, respeito muito o trabalho dele, de toda a sua equipe técnica, né? Criou-se até uma relação de uma certa amizade e respeito com a equipe técnica. A gente sempre trocou algumas mensagens, não com o Abel, mas com algumas pessoas que fazem parte do corpo técnico. Eu falei isso em outros momentos, eu acho que às vezes a gente tem dificuldade de aceitar a capacidade das pessoas. Eu acho que ele quebrou alguns paradigmas, né, pelo fato de ser estrangeiro. Eu acho que a gente tem que parar com isso, se é o estrangeiro, se é o brasileiro. As pessoas são competentes, elas vão se estabelecendo, oportunidade para todos, e ele aproveitou as oportunidades e vem sendo um cara vitorioso. Não tenho dúvida que vai ser uma partida muito difícil. Tive a oportunidade de enfrentá-lo em 5 oportunidades. Com a Inter de Limeira, eu venci 1-0 no Allianz, venci uma com o Água Santa, perdi uma com o Santo André e perdi 2 com a Água Santa na fase de grupos do jogo da decisão. Então, de 5 confrontos sempre muito parelhos. Talvez a disparidade era com quem eu estava, com todo respeito, para o Palmeiras. Hoje nós estamos numa
uma mesma prateleira e tem tudo para ser um grande jogo, um duelo muito mais competitivo, muito mais justo, talvez, né, pela grandeza das duas equipes. O São Paulo chega num momento muito bom, então, em relação a isso, acho que está tudo bem encaminhado para ser uma grande decisão. E que vai vencer o melhor, que vai vencer a equipe que se preparar para os pequenos detalhes, que é o que faz diferença nesse tipo de jogos. Em relação ao Rames, ele treinou essa semana já com o grupo. Eu não posso te afirmar se ele já tem condições de participar do elenco que viaja para Belo Horizonte, mas essa semana ele já treinou com o grupo, já vem se sentindo melhor. E em relação ao controle de carga, está muito próximo do retorno, do Rames está dentro de campo, mas agora vai muito mais do feedback do atleta, né? Então a gente precisa respeitar isso em relação à parte clínica, física e a técnica. Talvez ele precise de jogo, né, para atingir o seu melhor momento, mas a gente precisa também respeitar o momento onde o Rames se sinta seguro para atuar com segurança e poder nos ajudar. Não sei se já no próximo final de semana, ou se ficaria para as próximas rodadas. Boa noite. Minha pergunta é até meio cruel, né? Depois de 4 rodadas, 3 vitórias, 1 empate, uma vitória como essa, de quebra de tabu, eu te perguntar de algum ponto, como você gostou de falar, eu gosto de não ficar no acomodado, no conforto. A minha pergunta no segundo tempo, eu não sei se você sente dessa forma, o São Paulo não é que teve uma queda, mas talvez um acômodo ali, de administrar a partida. O segundo gol sai muito rápido. E talvez esse conforto tenha sido causado exatamente por isso. Você faz substituições até programadas, como você fala, do Rafinha, do Lucas, e eu queria saber se isso, de algum modo, pode te incomodar um pouco, de ficar muito confortável, por mais que tudo estivesse voltado a uma vitória do São Paulo, mas um gol no final deixou uma pressão muito grande. Queria que você falasse sobre isso. Não, esses tipos de jogos, assim, nós não podemos nos dar ao luxo de errar dessa maneira, né? Acontece, não deve acontecer, e justamente a gente tem os treinos e esse período para a gente poder melhorar e evoluir nesses aspectos. Eu acho que um pouco da mudança, eu fiz 3 mexidas no intervalo, né? Teve a entrada também do Luiz no Alisson, mas preservando na questão do cartão, para daqui a pouco a gente não ficar em igualdade novamente, aproveitar essa superioridade que nós tínhamos. Então, 3 trocas assim de imediato, ela surte um efeito, eu não digo negativo, mas uma readaptação ao jogo. Então acho que esse foi a grande dificuldade. Bom que o gol saiu até de uma certa forma com poucos minutos, então isso deu um pouco de tranquilidade. Essa situação de ficar com a mais é uma coisa sempre que me preocupa quando eu falo do conforto, né? E aí eu falo como ex-atleta e é involuntário do ser humano. Um atleta pensa, eu vou correr já não faço tanta força porque eu tenho um a mais. O outro pensa igual, daqui a pouco quem tem um a mais tem 3 a menos. E aí a gente começa a ter dificuldade dentro da partida. Isso acontece. A gente cansa de ver situações onde com um a mais você toma uma virada, você perde um jogo. E são esses detalhes que a gente precisa ajustar e corrigir. Mas, como eu falei, eu tenho um grupo muito centrado, muito focado, e eles mesmos, no final da partida, comentavam entre eles essa situação. Então, vamos aproveitar um momento bom, uma vitória importante, a vitória num clássico, o primeiro clássico do ano, a quebra de tabu, mas nós internamente a gente sabe os pontos a serem ajustados. Você teve a volta do Rafinha hoje, a estreia dele na temporada, né? Queria que você falasse do tamanho, da importância de um jogador desse porte no seu vestiário, no seu time, da liderança, e você citou a liderança também do Luiz Gustavo, né? Queria que você detalhasse a importância desses jogadores nesse aspecto, por favor. Bom, o Rafinha dispensa comentários também, né? A carreira, as conquistas falam por si só, é um cara muito positivo, muito comprometido, muito profissional. Esse período que ele ficou nesse controle de carga, recuperando de lesão, você vê o tamanho do profissionalismo e o porquê que ele foi tão vencedor na carreira. Quem começa a conviver, começa a entender algumas coisas, e para mim é um exemplo de atleta, de ser humano. A gente está cada vez aprendendo a se gostar, a se conhecer, isso é importante. E um cara como ele, nesse tipo de jogo, sem dúvida, por mais que ainda falte para ele jogo, o ritmo, e isso agora ele precisa jogar, é muito importante tê-lo conosco, né? Dar uma segurança, é um pilar dentro e fora de campo.
assim como nós temos outras lideranças, né, como o próprio Lucas, e eu citei o Luiz Gustavo porque é um cara justamente desse perfil, um cara muito positivo, muito trabalhador, muito profissional, né. Antes do jogo ali, mesmo no início da partida, ele passou para falar com cada um dos atletas, isso eu achei uma atitude dele nobre, fantástica, um cara também que fica tantos anos jogando no alto nível na Europa, não é à toa, né, ele tem o porquê disso tudo, e a gente começa a fazer essas reflexões e trazer para a minha vida, para a minha realidade, para o que eu quero para mim, esses bons exemplos. Então a gente, como eu falei, a gente tem um grupo muito forte, a gente tem pilares muito importantes aqui dentro, um grupo que se respeita, trabalha muito, óbvio que todos querem jogar, isso é natural, e aí, mas isso cabe a mim as decisões em cima de cada situação. Boa noite, Carpini, parabéns pela vitória, pela quebra de tabu. Minha pergunta tem a ver um pouco com a lateral esquerda, né? O Wellington hoje jogou mais uma vez de titular, você não tinha um lateral esquerdo de origem no banco de reservas. Como que você pensa em relação a uma possível necessidade de substituir o Wellington, caso ele sofra algum problema físico? Seria o Moreira jogando com o pé trocado na lateral esquerda, tem o Patrick Lanza também, que a gente sabe que é um jovem, com passagens pelas seleções de base. Como você tem trabalhado isso? Porque a gente sabe que nesse início de temporada há essa exigência, né, de rodar o elenco, essa necessidade, só que nem em todos os setores você tem opções de sobra para fazer isso. Exatamente, é muito pertinente a colocação, porque é um setor que nos preocupa, né? O Wellington veio para a 4ª partida consecutiva. Essa preocupação nós tínhamos também com o Igor, antes da volta do Rafinha e do Moreira, que ainda vinha no controle de carga. O Moreira, a gente sabe que faz bem as duas funções, tanto do lado esquerdo como entrou hoje muito bem, de passagem, vale ressaltar que a gente vai ganhando mais opções para a nossa sequência. Mas o Wellington é uma situação que preocupa. No jogo do Mirassol, eu pensando em poupar o Igor, eu optei na situação com 3 zagueiros, usando o Rato quase num extremo ali que fazia um corredor e um 5º homem numa linha mais baixa. Talvez seja uma alternativa para fazer do lado esquerdo, para a gente poder também descansar o Wellington em algum momento, né? Essa situação com uma linha de 5, com 3 zagueiros, e aí não necessariamente nessa linha de 5 do lado esquerdo a gente usaria um lateral. Então a gente vai criando alternativas dentro do que a gente tem, mas é um setor que nós temos sim uma certa carência. A gente sabe que o Wellington não vai suportar aí a temporada, ele precisa de um respiro, e tem sido um jogador muito importante, uma evolução muito boa. Então algumas situações ainda a serem pensadas, e sem dúvida o São Paulo a gente tem discutido isso ainda internamente, né, em possibilidades para esse setor. Boa noite, Carpini, parabéns pela vitória. Alexandre Jogo em Pauta está falando. Você disse que em 10 anos de tabu, esse peso você não poderia carregar e não deixou pesar para a sua equipe, e foi autor hoje de quebrar esse longo tabu aqui na Arena Neoquímica. Essa mesma estratégia, você também não esteve no elenco passado que deu a garantida a vaga de conquistar a final na Supercopa. Você também vai nessa mesma estratégia, tirar esse peso para conquistar esse título inédito domingo contra o Palmeiras? Eu acho que acaba sendo situações, pelo menos o que eu penso, está um pouco diferente, né? Aqui era um peso de uma quebra de um tabu, né? De uma situação incômoda. Lá nós vamos ver uma situação um pouco mais confortável por se tratar de uma decisão, não confortável o jogo, mas confortável de viver, né, a oportunidade de uma decisão em tão pouco tempo de clube. Então, na verdade, eu vejo uma maneira onde esse grupo conquistou o direito de fazer esse jogo tão importante para a história do clube, e o São Paulo, a gente, como eu falo, é uma família. A comissão anterior a mim, né, o Dorival, com a sua comissão, fez parte desse processo e foi peça fundamental para que esse momento acontecesse, e eles só me permitiram viver isso com eles, né? O que vai acontecer depois dos 90 minutos a gente não sabe, mas o que eu acredito muito é nessa gratidão que eu tenho do São Paulo, da diretoria representada pelo São Paulo representado pela diretoria, desse grupo de atletas que conquistou esse direito, e eles me permitiram fazer parte dessa história. Então eu acho que por esse motivo acho que é um pouco diferente. E para nós não é um peso, né? Uma decisão. Quem gostaria de estar vivendo esse momento, eu acho que, como eu falei, jogo de detalhes, jogo onde vai vencer a equipe que se portar melhor, né, na partida de domingo. E a gente vai se preparar muito bem para esse jogo, para poder
fazer valer, fazer merecer, né? Viver mais talvez essa conquista, né? Eu falei para eles hoje no vestiário que era o início de uma semana importante, uma semana alegre, e ela começou e a gente espera trabalhar muito para que ela termine também de uma maneira alegre. Boa noite, Carpini, tudo bom? Primeiramente, parabéns pela vitória. Vitor Peixoto, Web Rádio, gol de placa. Em 6 minutos, o Luiz Gustavo entrou no jogo e marcou. Você teve alguma orientação especial para ele no intervalo? Não, na bola parada ele já iria na área, até pela estatura, né? Mas não foi nenhuma orientação, não. Foi mérito do Luiz, né? de encaixar bem aquela entrada de primeiro pau. A gente vinha fazendo isso no primeiro tempo. Foram poucas oportunidades, mas a gente sempre tenta preencher bem a área. E o Luiz foi um cara que teve a leitura ali do momento, né? O Calera é um cara que tira um pouco a atenção, puxando mais para o segundo pau, e abriu um pouco a frente dessa área, e ele foi feliz na finalização, no arremate, mas não foi nada programado, foi muito mais o mérito individual e a capacidade da leitura do momento ali do Luiz Gustavo. Boa noite, parabéns pela vitória. A gente viu no Twitter o vestiário comemorando realmente uma vitória como essa. Como foi a conversa tua com eles depois dessa comemoração? E se me permite uma segunda, aquele lançamento do Rato, ele aprendeu contigo aí nos tempos de... Esse aí tá ali olhando pra mim. Foi só aquela que eu acertei, as outras eu errei todas. Bom que só pegou os melhores momentos, é igual DVD de atleta, não tem um erro. Não, o Rato tem essa... Cara, ele é um cara que tem essa capacidade. A gente estava falando sobre isso hoje, na hora do almoço, né? Relembrando um pouco esse momento. Eu já tinha encerrado minha carreira em 2016 no Guarani. Eu fui mais a pedido de um amigo, Thiago Oliveira, que foi formado no São Paulo e assumiu a Caldense como treinador. E falou, poxa, me ajuda. Eu falei, Thiago, não aguento mais, acabei de fazer mais uma cirurgia. Não, mas me ajuda, sabe? Só voltando depois na pergunta, e nesse time eu encontrei o Rato e o Carlos Vinícius, que é o atacante do Fulham da Inglaterra, hoje. E os dois iriam ser dispensados do elenco. Eu falei, Thiago, você tá louco, cara? Não, esse menino aí, cara, calma, os meninos. E aí começou uma proximidade com o Rato. Acho que nesse momento eu talvez tenha em algum momento ajudado um pouquinho a colocar umas ideias dele em ordem. E o Carlinhos era um lateral esquerdo mediano e hoje joga uma Premier League. Então a gente ficou, é gratificante, né? São as coisas que fazem valer a pena o futebol, a vida. Inclusive quando eu cheguei no São Paulo, ele mandou uma mensagem, ele falou, cuida do latinho aí, deixa comigo, nós estamos... Mas é isso, e a primeira eu esqueci. É sobre a resenha... Eu fui contar tantas histórias. Foi melhor a resenha. Mas é sobre como foi a sua conversa com os jogadores depois daquela festa ali do vestiário. Foi o que eu disse aqui na pergunta anterior, né? Comemora, eles merecem. Até hoje o final do dia é importante, dá uma extravasada, tiraram uma responsabilidade, um peso grande, fizeram história, né? A primeira vitória do São Paulo aqui está na história, isso ninguém tira, mas nada em excesso, sem muita euforia. A decisão do final de semana, ela vai ser muito difícil, uma excelente equipe, e é um momento também muito importante para o São Paulo, e a gente começa ainda hoje a nos prepararmos, né? Nós enquanto comissão, a gente já vem com algumas ideias para esse jogo, e a gente começa a se preparar no dia a dia, não só no momento da partida. Então nada em excesso, né? A partir de amanhã vira a chave, esse jogo já ficou para trás, a história para contar, valorizar o bom momento, valorizar a invencibilidade, mas agora a gente tem uma batalha muito difícil pela frente, e que nós podemos também seguir fazendo história, né? Por que não? A gente vai trabalhar muito para que isso aconteça, sabendo da dificuldade. Sejamos então com o técnico Thiago Carpini. Obrigado a todos. Uma boa noite. Naquele adversário, o Rato te consagra no